E agora a gente vai para um novo momento. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre, cara, começar a se tornar um empreendedor. Muitas pessoas que estão aqui são pessoas que estão flertando com o mercado digital, tá ali, tateando, entendendo, querendo descobrir o que é esse negócio de recorrência. Às vezes você chegou aqui e você nem sabia o que era isso, né? Então, ó, vender uma vez e receber para sempre. Guarda isso. Se você quiser isso, esse é o jogo, tá? Recorrência é isso. Vender uma vez, receber para sempre. Previsibilidade, mais margem, mais lucro, menos estresse, tá? O menos estresse é um processo que você vai precisar se adaptar e se desenvolver. É possível, tá? Mas é um processo. E um ponto aqui é o seguinte, essa jornada de se tornar um empreendedor. É sobre isso que a gente vai falar agora, tá bom? Nessa jornada de se tornar um empreendedor, é importante a gente entender o seguinte, como que a gente pode se desenvolver como empreendedor? Como que empreendedores se desenvolvem? E para falar sobre isso, a gente vai ter uma pessoa que é o Álvaro Choquer. Ele vai dividir aqui um pouco sobre isso, sobre como se formam futuros empreendedores ou empreendedores do futuro, né? E aí você vai entender um pouquinho, ele que é o fundador da Link School of Business e CEO da Quebec Impact Assets. Então, com vocês, Álvaro Choquer. Olá, muito boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Show de bola, ouvimos bem. Ouvimos bem, Álvaro. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite de fazer parte disso aqui. Vou rapidamente me apresentar aos que não me conhecem. Eu sou o Álvaro, sou hoje o fundador da Link School of Business. Me formei em administração há 22 anos, fiz GV, fiz Fundação Getúlio Vargas. E eu acho que eu tive um emprego na minha vida, que foram 8 meses de estágio na Companhia Suzano de Papel e Celulose. Dei uma sorte danada de estar cursando a faculdade na época que a internet surgiu no mundo, em 97, 98, e acabei montando uma empresa de tecnologia ao final da faculdade. 2 anos depois vendi essa empresa para um fundo de investimentos, por um valor que todo garoto de 21 anos de idade aí gostaria de ter, sem dúvida alguma. E logo depois fundamos uma gestora de recursos chamada Tarpon Investimentos. 5 anos depois fizemos o nosso IPO, levamos a B3. E de 2010, 2011 para cá, basicamente optei por ter uma empresa de investimentos com alguns sócios que investisse só em coisas que fizessem o bem para a sociedade ou para o meio ambiente como um todo. Isso acabou nos deixando com 3 pilares de investimentos: energia renovável, saúde e, mais recentemente, educação. E dentro do segmento de educação, nós optamos por 2 anos e pouquinho atrás criar uma escola de negócios voltada ao empreendedorismo, ou seja, trazer aquele tipo de educação que é muito comum fora do Brasil, que é a educação para que alguém possa se tornar dono de um negócio, e trazer isso aqui para o Brasil. Falo por experiência própria, por ter cursado o GV, por ter palestrado algumas vezes no INSPER, no IBMEC, em algumas outras escolas de negócio, e o que a gente percebe é que a gente tem escolas de primeira linha para se formar executivos, para se formar bons funcionários, mas nós não tínhamos uma escola para se formar dono de empresa. Hoje os empreendedores aqui no Brasil, eles aprendem muito por tentativa e erro. E é muito comum, eu acho que se vocês conversarem, se vocês mesmos não forem donos de empresa aí, vocês devem conhecer alguns, e se vocês conversarem com esses alguns, vocês vão ver que tudo que eles aprenderam ou foi copiando o que alguém fez de certo ou de errado, ou batendo a cabeça e tentando corrigir, ou por processos acertados mesmo. Então, sempre foi por tentativa e erro, tentativa e acerto, que o empreendedor aprendeu alguma coisa no Brasil. Dificilmente ele tem o caminho palmilhado ou o caminho encurtado por qualquer atalho no âmbito educacional. E sem dúvida alguma, construir a Link aqui, de certa maneira, nos deixa muito contentes, porque a gente dá uma vazão para o jovem brasileiro tirar de dentro de si aquele sonho que ele sempre teve
seja porque ele quer criar um time de esportes, ou porque ele quer ter um museu, ou porque ele quer ter uma empresa de agente autônomo de investimentos, ou uma gestora de recursos, ou um banco, ou uma fintech, que seja, e ele não precisa trilhar o caminho de se largar uma faculdade ou de nem entrar numa faculdade para isso. Então, a Link vem para ocupar esse espaço dentro da sociedade, tendo um jeito de ensinar e aprender um pouco diferente, voltado para a prática, algo incomum comparado às escolas existentes no dia de hoje. Mas não é sobre a Link que eu quero falar, eu acho que foi me feito um pedido para falar sobre educação, para falar sobre empreendedorismo como um todo, então acho que cabe a mim tocar esses pontos com vocês. Bom, nós estamos em outubro de 2021 e acho que o que a gente viu acontecer no mundo nos últimos 2, 5, dá até para dizer 10 anos, foi uma mudança muito grande. Eu acho que quem tem mais de 30 anos aí para frente consegue já perceber a passos largos o que vem acontecendo com o mundo em diversos setores, né? Eu acho que eu tenho 43 anos de idade, quando eu olho como a minha juventude aconteceu ou a minha infância aconteceu, é bem diferente dos jovens de hoje em dia, em diversos aspectos. Aspectos muito positivos, como, por exemplo, cuidar do meio ambiente. Eu acho que nunca a gente cuidou tanto do meio ambiente. Hoje é inadmissível você ver uma criança atirar um pedaço de papel no chão e se ela vê um adulto fazendo, automaticamente aquele adulto vai tomar uma bronca, ele vai ser repreendido pela própria criança. Essa é uma mudança importante. A gente viu uma mudança no mundo, na tecnologia, sem dúvida alguma. A gente viu uma mudança no sistema financeiro, nos veículos disponíveis financeiros. Hoje em dia é uma infinidade, tanto do lado de equity como do lado de dívida, entre outros, criptomoedas. Eu acho que a gente viu mudar muito de um tempo para cá. Nós vimos mudanças no mundo na filantropia. Acredito que toda a formação dessas fundações, instituições, organizações não governamentais, a gente está vendo no mundo proliferar um movimento de que não dá para ser feliz sozinho, que a gente vive em conjunto, e isso é muito positivo. As pessoas começarem a perceber que dá para se construir um mundo melhor, partindo primeiro de si mesmos, depois cuidando das outras pessoas que estão ao redor. Isso é muito positivo. Vimos também uma mudança em educação. Aquilo que antigamente as escolas tinham como ponto central da sua força, que era a transmissão do conhecimento, ou seja, Harvard, Cambridge, a própria Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil, todas essas escolas fizeram o seu nome pela transmissão de conhecimento. Ou seja, me paga aqui uma tuition que eu vou te apresentar os melhores professores, vou te apresentar as melhores bibliotecas, vou te apresentar os melhores centros de pesquisa, e você vai ter acesso a um conhecimento que não existe em nenhum outro lugar. Isso, durante séculos, e dá para chamar de séculos mesmo, foi o que norteou as grandes instituições de ensino. A gente pode dizer que isso mudou por completo. Hoje você tem aí na palma da sua mão, como muitos devem estar conectados hoje, agora, uma infinidade de conteúdos gratuitos. Basta você usar aí o YouTube, usar as redes sociais, usar o Google como um todo, e você vai aprender o que você quiser na internet. Eu não sei se dá para a turma botar coisa no chat aqui, quem está ouvindo, mas eu desafio qualquer um aqui a encontrar uma aula que é dada em Harvard que não exista no Google, que não exista no YouTube. Claro que pode não existir o mesmo professor, pode não existir a mesma semântica, mas aquele tema ele está disponível na internet, sem dúvida alguma. Aliás, se você quiser descobrir como é que faz para fabricar uma bomba atômica, basta digitar no Google aí que você vai encontrar exatamente o passo a passo. Sugiro que você não faça, tá? Para você não ser procurado pela polícia, mas com certeza vai ter aí o passo a passo. Obviamente você não vai ter acesso ao urânio enriquecido, mas o passo a passo de como se constrói uma bomba atômica, ele está disponível para qualquer um na internet hoje. Então, transmissão de conhecimento, de certa maneira, migrou para a aplicação do conhecimento.
Hoje em dia, o que a gente vai ver são as instituições de ensino partindo muito no sentido de demonstrar como aplica um conhecimento, como ordena-se, qual é o encadeamento lógico dos ensinamentos, como usa aquele conhecimento, muito mais do que como se transmite. Então, as escolas passarão a ser grandes curadoras de conhecimento, ao invés de serem transmissoras de conhecimento. Mas é uma mudança importante, mas não é a principal. A principal mudança que nós vivemos hoje em dia é o local onde está presente a nossa atenção. Deixa eu fazer uma pergunta para os administradores aqui do chat. A turma consegue escrever no chat, quem está ouvindo a gente ou não? Pelo jeito não, mas tudo bem. Vamos supor que a gente tenha pessoas aqui que ainda que vocês não consigam escrever aqui, eu gostaria de fazer um teste com vocês. Eu queria que vocês pegassem o celular de vocês, entrassem, se for um iPhone, você entra lá em configurações, depois você vai em bateria, e eu queria que você fizesse esse teste agora, enquanto a gente está aqui nesses 15 minutos restantes. Eu gostaria muito que você visse por aí quanto tempo você tem de tela ligada nas últimas 24 horas. Pode usar o seu tempo aí para procurar, e eu acho que você vai se surpreender. Se a gente tivesse o chat disponível aqui, com pessoas escrevendo, e eu já fiz esse teste algumas vezes, certamente nós teríamos respostas como 5 horas, 7 horas, às vezes 10 horas de tela ligada nas últimas 24. E não são 24, porque muito provavelmente você dormiu aí de 5 a 8, 9 horas na última noite. Então, naturalmente, ó, a turma sim, conseguem sim mandar mensagem. Então, se vocês puderem preencher aí, quem tá, quantas horas você tem de tela ligada aí, vai ajudar aqui na interação. Não sei se eu consigo ver só, Rudy. Em algum lugar aqui, chat, logged in. Bom, não sei se alguém consegue preencher aí, mas vai ver. A gente vai ver que isso deve variar por volta de 5 a 7 horas de tela ligada, dependendo da idade e um pouco mais que isso de média. O que isso quer dizer? Que a nossa atenção foi parar aqui. Hoje em dia, dificilmente você vê alguém que leia recorrentemente um jornal impresso. Você dificilmente encontra alguém que assiste mais de 1 hora de TV aberta por dia. Você dificilmente vê alguém que leia a revista Veja aos finais de semana. Todos os elementos que seriam normais há 5, 7 anos atrás passaram a ser antinaturais nos dias de hoje, porque nossa atenção foi para cá. E a atenção das pessoas vindo para cá fez com que nós passássemos a usar o nosso tempo online somente com aquilo que a gente quer, não com o que querem que a gente veja. Antigamente, se você procurava se atualizar assistindo um jornal nacional, você era engolido pelas propagandas de grandes bancos, de grandes redes de varejo, de grandes produtores de bebidas, como é naturalmente se você assistir aí um futebol pela Rede Globo, você vai ser impactado por todas essas propagandas, ou aquele momento entre o Jornal Nacional e a novela das 9, que era a propaganda mais valiosa do Brasil. Hoje em dia, com o celular, você não está mais à mercê disso. Por quê? Porque no YouTube você procura o que você quer, no Instagram você só segue pessoas que vão te agregar alguma coisa, seja porque são divertidas, seja porque são seus amigos, seja porque são pessoas que você quer stalkear para ver o que elas fazem ou xeretar a vida das pessoas, ou seja porque são influenciadores de opiniões que você preza acompanhar as ideias daquela pessoa. Então, basicamente, o que a gente viu foi uma proliferação de pessoas que impactam a vida de outras pessoas com aquilo que elas falam. Da mesma maneira que você só segue quem você quer e só procura quem você quer, a internet trouxe para nós uma grande vantagem. Todos nós temos na nossa mão uma emissora de televisão disponível. Todos nós temos na nossa mão uma emissora de rádio disponível. Todos nós temos um álbum de fotografia que pode ser visto por várias pessoas. E da mesma maneira que a gente consome conteúdo de outras pessoas,
existe a possibilidade de nós acessarmos clientes, fornecedores, parceiros de negócios, futuros contratados executivos para a tua empresa, formando uma audiência na internet. Soubessem vocês o poder de você ter uma audiência consolidada na internet sobre qualquer tema, não haveria uma pessoa fora do Instagram nos dias de hoje. Não haveria uma pessoa fora de um TikTok, fora do YouTube nos dias de hoje. Porque a capacidade que você tem de escolher um tema e produzir conteúdo sobre aquele tema e gerar uma audiência em cima daquele tema específico, dá para você a chance de fazer com aquela audiência o que você quiser, principalmente no que tange a atender uma dor, atender uma vontade, uma necessidade, um desejo daquela audiência que está te ouvindo e te vendo ali. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que qualquer um pode ser um produtor de conteúdo, que qualquer um pode ter um negócio partindo do zero, que qualquer um pode gerar para si uma renda recorrente simplesmente escolhendo um setor da economia ou um assunto específico e produzindo conteúdo por isso. Esse é o jeito mais fácil de se empreender hoje em dia. Existem algumas formas de se empreender e é bom que a gente esmiúce cada uma delas aqui hoje. A primeira delas, naturalmente, é você escolher ou desenvolver um produto ou um serviço e a partir daquele produto ou serviço buscar um cliente que irá colocar a mão no bolso dele para pagar para você por aquele produto ou aquele serviço que você está representando ou que você fabricou, que você produziu. Essa é a maneira mais simples de se empreender. 90 e pouquinhos % das empresas que a gente vê hoje em dia são formadas por isso. Ou seja, eu desenvolvo um produto ou um serviço e encontro um cliente para esse produto ou esse serviço. Isso é uma forma de empreender. A segunda forma de empreender é como as grandes empresas de consultoria gostam de fazer. Vou fazer uma análise de mercado, vou encontrar um mercado crescente que tenha algumas necessidades prementes e vou desenvolver um produto ou um serviço para atender aquela necessidade premente. Essa é uma segunda forma de se empreender. Ou seja, ao invés de você partir do produto ou serviço, você parte da necessidade de um mercado, de preferência que esteja em crescimento e que tenha muitos fill in the blanks ali que possam ser preenchidos com um produto ou um serviço que você vai criar para aquilo. Essa é a segunda forma de se empreender. Essas duas, normalmente se requer uma ideia inovadora, capital, tempo intensivo, investimentos para você poder desenvolver isso. Muito comum. Uma terceira forma de empreender, e é essa que a gente está falando, é a empreender digitalmente. É você ser capaz de não pensar num produto e num serviço num primeiro momento, não pensar em monetizar num primeiro momento, mas usar todo o seu tempo disponível e zero de capital, zero de dinheiro para criar uma audiência. Então, o que eu estou sugerindo que você faça? Escolha qualquer tema que você goste, que você seja bom, que você tenha facilidade de lidar e abra uma conta para isso. Faça um site com um bom SEO, abra uma conta no YouTube, abra uma conta no Instagram e bombardeie, finque a sua bandeira naquele tema. Olha, nem que o tema seja longo, por exemplo, como tratar de cachorros recém-nascidos para quem nunca teve um filhote. Bombardeie o Instagram com esse tema. Vocês vão ver que naturalmente pessoas vão começar a te seguir, pessoas aleatórias. E dali a pouco você vai começar a receber uma chuva de direct messages, uma chuva de perguntas, querendo dizer quando é que eu posso sair com o meu cachorro na rua, qual a melhor vacina para o cachorro, se eu devo levar no pet shop toda semana ou não, como é que eu limpo a patinha do meu cachorro depois que eu sair para passear com ele, se ele pode interagir com outros cachorros, como é que eu ensino a fazer xixi no lugar certo. Olha, estamos pegando um assunto aqui e esmiuçando. Você vai poder ser útil para alguém. E ao ser útil para alguém, nesse teu canal, nessa tua conta, você vai ver que as pessoas um dia vão te perguntar assim: e qual que é a melhor ração para esse cachorro? Abriu-se uma porta de oportunidades para você
vender uma ração para aquele cara. Puxa, e de quanto em quanto tempo tem que dar vacina? Abriu-se uma oportunidade para oferecer o seu pet shop ou o pet shop de alguém. Ah, puxa vida, como é que eu faço para fazer xixi no lugar certo? Abriu oportunidade para você vender aquele tapetinho, ou um treinamento, um adestramento, que seja. Tendo uma audiência consolidada na mão, você tem um poder gigante para monetizar aquela audiência. Se alguém tem dúvida do que eu estou falando, tem um Instagram que foi criado do zero, chamado Além da Facul. Esse Instagram foi criado do zero, sem nenhuma verba de patrocinado, e é uma conta de Instagram que fatura R$1 milhão por mês, hoje em dia. Somente atendendo às necessidades daquela audiência específica. Claro que vem sendo feito há mais de 2 anos já, mas a crescente receita acompanha o atendimento das necessidades, das dúvidas, dos anseios, das vontades, das curiosidades daquela audiência segmentada. Hoje, quando a gente fala de recorrência, a gente fala de alguém ser capaz de consumir alguma coisa como serviço, que a turma gosta de chamar de as a service, ao invés de comprar um bem, e essa é uma mudança importante que a gente vê na sociedade como um todo, faz com que você também tenha a habilidade de prover isso para alguém. É o que o rapaz estava explicando antes de eu entrar aqui, né? Poxa, alguém vai ser capaz de preencher o bolso do teu cliente lá de forma recorrente. Ou seja, essas janelas estão cada vez mais disponíveis para serem ocupadas por alguém. Se a gente for falar sobre o setor de viagens, com certeza é uma bandeira que já está bem fincada lá no Google, vai ser difícil você concorrer ali. Mas, se você colocar ali como perder barriga para mulheres que gostam de crossfit entre 30 e 40 anos, depois de um parto, por exemplo, você vai estar pegando especificamente um nicho da sociedade e aqui você pode fincar a sua bandeira. Você vai se tornar uma autoridade naquele assunto específico e em se tornando autoridade naquele assunto específico, você vai poder se remunerar por isso. Se remunerar por isso. Entenda que a gente vive um mundo também de mudança no que tange à propriedade. Antigamente, quando eu fiz 18 anos de idade, isso há 25 anos atrás, era o sonho natural de qualquer moleque ter um carro. Quem tem 40 anos ou mais aqui deve se lembrar disso. Minha carteira de motorista tem 12 dias do dia do meu aniversário. Acho que eu sempre sonhei em fazer 18 anos só para poder ter um carro, só para poder dirigir e ter um carro. Hoje em dia você conversa com a moçada, eles querem ter o Uber. Ou seja, eles querem ter aquele serviço que vai dar para eles a locomoção. Mesma coisa com casa de praia. Antigamente as famílias queriam porque queriam ter suas casas de praia, suas casas de campo. Hoje em dia, se você perguntar para um jovem de 18 ou 20 anos, ele quer ter Airbnb disponível e não uma casa específica. Acho que abriu algum áudio a mais. Oi, imagina. Boa, então, ótimo. Então, ótimo. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Existem mudanças acontecendo. O digital é a principal delas por conta da mudança de alteração da nossa atenção. Essas bandeiras serão fincadas. O maior vendedor de viagens não vai ser a CVC, o maior vendedor de viagens vai ser os micro-influenciadores e influenciadores, alguém que vai postar uma foto num resort e vai conseguir impactar outras com aquela foto e fazer com que pessoas cheguem até esse resort. Isso é uma mudança importantíssima, não deve ser desconsiderada e, com certeza, quem não tem dinheiro e não tem todo o tempo do mundo disponível porque está empregado, porque estuda, etc., é o melhor veio para se empreender hoje em dia. Não vejo outro mais favorável que esse. Já que temos 2h50, vou tentar ser sucinto nas respostas. Pode mandar bala. Show de bola, show de bola. Álvaro, Álvaro, temos umas pessoas aqui que estão fazendo hora extra online, tá? Tem 2 pessoas que botaram que estão 17 horas de tela aí, cara. Olha só que doideira. Se esses caras não são influenciadores, rapaz, eu não sei o que eles estão fazendo na internet não, hein?
Queria saber o que eles fazem fora da Né? internet. 17 horas online aqui foi o recorde da galera aqui. Tem umas pessoas Puxa aqui que, vida. ó, tem umas pessoas aqui que certamente já estão construindo audiência, porque passaram de 8 horas de tela também ligada aqui. Tá? A galera tá forte aqui, cara. Esperamos que sim, porque normalmente a maioria das pessoas elas não constroem audiência, elas ficam vendo a coisa dos outros. Então, quem é influenciador mesmo consome pouco e está Aí, ó. tendo tempo para produzir, né? É isso aí. Olha só, a gente tem algumas perguntas aqui, tá? Mas antes de fazer as perguntas da galera, eu tenho uma pergunta para você, minha, tá? Que é a seguinte, Álvaro. Você falou bastante aí sobre algumas formas, né, de empreender, achei muito legal. E você tem essa experiência também de visualizar essa educação empreendedora fora do Brasil, né? Qual que você vê a diferença da educação empreendedora dentro e fora do Brasil? Como que você enxerga essa diferença? Hoje não tem quem ensine no Brasil. Se você for para as principais escolas de negócio do Brasil, e eu posso dar nomes com tranquilidade, Fundação Getúlio Vargas, IBMEC, INSPER, são escolas maravilhosas. Pode botar a PUC, pode botar o Mackenzie, a USP juntas. Quem ensina não empreende. São professores de carreira ou, no máximo, trabalham no meio corporativo. Então, você não tem quem... O empreendedor, essa é uma falha na educação brasileira, que é os donos de empresa não voltaram para a sala de aula. Aquilo que nos Estados Unidos é muito comum... Puxa, eu tive sucesso na minha vida porque eu montei uma empresa. O sujeito volta para a sala de aula para ensinar as novas gerações. Para nós ainda é um desafio fazer com que o Jorge Paulo Lemann, toda terça-feira das 8 às 10, entre numa sala de aula e ensine alguém. Certamente isso está mudando. Na Link, todos os professores são empreendedores, por exemplo. Mas essa é a maior dificuldade de todas. Ter quem ensine. Legal. Sem vender curso, sem querer ganhar em cima... mas por voltar para a sala de aula no sentido de retribuição, ter aquilo como propósito mesmo, passar para outra geração aquilo que você aprendeu na prática. Legal, essa cultura de retribuir o que aprendeu, né? Uma coisa mais forte, né? Sem dúvida. Legal, legal. A Maria, inclusive, fez uma pergunta que está nessa linha, né? Ela falou isso, perguntando se você sentia falta de empresários de sucesso compartilhando com os mais jovens, né? Você vê alguma iniciativa, diante dessa pergunta, né, da Maria, quais são as iniciativas que você enxerga que podem ajudar nessa mudança aí e mobilizar o empresário, o empreendedor brasileiro a começar a contribuir mais? Eu acho que sem dúvida nenhuma o Instagram é a maior delas, né? Hoje você ter acesso a Alexandre Birman, um Rony da Reserva, um Flávio Augusto e alguns outros que são muito ativos nas redes sociais, eles geram um exemplo muito positivo em outros empresários. Por quê? Porque ao você contar a história da tua empresa, eu tenho uma conta no Instagram que eu sigo só, acho que 22 pessoas, que eu tenho máxima admiração, e eu vejo o negócio dessas pessoas ser construído ali aos meus olhos. Quem me segue no Instagram vê todo dia a Link sendo construída, não tem como esconder, cada dia é diferente. E o Alex Birman faz a mesma coisa com a Arezzo, o Rony faz a mesma coisa com a Reserva, o Flávio Augusto faz a mesma coisa com a Wiser. Eu não vejo lugar mais propício do que isso, do que a internet. Legal. Tem uma pergunta da Joana aqui, perguntando um pouquinho sobre o processo de criar o Além da Facu. Pode falar um pouquinho sobre como que foi esse processo de criação? Posso, é muito fácil. Abre uma conta no Instagram do zero, escolhe um tema, faz 3 posts por dia, 15 stories por dia, todo santo dia durante 2 anos. Tenho certeza que você vai ter milhares e milhares de seguidores, não tenha dúvida alguma. É simples assim. É consistência, pessoal. O jogo da internet é um jogo de consistência. Ganha o mais consistente. Muito bom. E Álvaro, a gente tem assistindo a gente pessoas que estão nesse estágio mais inicial, né? E você já deu várias dicas legais aí para a galera que está começando, né? Tirar da inércia, ir para o jogo, abrir a conta no Instagram e tudo mais. E a gente tem pessoas também que já têm negócios, né? Negócios de assinatura, negócios que estão aí, inclusive, migrando do físico para o digital por assinatura. Você tem algum insight, alguma ideia, né? E a gente fez um exercício aqui com a galera sobre as ideias de 10 mil recorrente e as ideias de 100 mil recorrente. Eu quero saber se você tem um insight ou alguma ideia para alguém que já está em campo, que já está no jogo e que pode aí usar a internet de uma forma que alavanque ainda mais os resultados deles.
não busque as grandes tacadas. As pessoas, elas acreditam muito, elas veem muita coisa na internet e acham que é tudo muito fácil, né? Então tem gente que busca grandes tacadas de uma vez, ou porque ele quer acertar uma criptomoeda, ou porque ele quer operar a opção binária, ou porque ele vai fazer apostas esportivas. As pessoas estão atrás de dinheiro fácil, né? É o que o Jeff Bezos fala para o Warren Buffett. Fala assim, poxa, se o teu jeito de investir é tão fácil, por que as pessoas não copiam? Né? Muito bom. E ele muito responde, bom. acho que invadiram o nosso áudio aqui. Opa. Monique, tudo bem? Eu sou o Álvaro. E aí, boa. E aí o Warren Buffett responde, ninguém quer enriquecer devagar, todo mundo quer enriquecer rápido, né? Então a turma fica brava comigo que eu falo que negócio bom não precisa de dinheiro, não precisa mesmo. Porque se você encontrar um negócio que faz R$1 virar 2, depois de um tempo, 2 vão virar 4. Depois de um tempo, 4 vão virar 8, 16, 32, 64, 128. O difícil é se achar um negócio que faz 1 virar 2. Então, eu acho que as pessoas, elas deveriam começar buscando isso. Qual que é um negócio que eu vou colocar R$1 e vai virar 2? Todo mundo tem R$1 no bolso. Se você descobrir isso e for atrás disso, você vai chegar onde você quer mais fácil do que você buscar a ideia de R$1 milhão. Excelente, excelente, Álvaro. Álvaro, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua contribuição, tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado à moça das Libras aqui que me ajudou, foi ótimo estar com vocês. Um grande abraço a todos. Sucesso Valeu. na recorrência e sucesso para a Vind. Vamos todos. Valeu, um abração. Grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.